Olá, primatas! Vamos para mais um FAQ Primata. Você que não assistiu ainda o vídeo A Ciência de Star Wars lá no Primata Falante, assista, porque esse FAQ aqui é referente a ele, ok? A todos que perguntaram sobre os outros FAQs, eu pretendo colocar todos eles aqui nesse canal, só que vai ter que ser um de cada vez, porque a internet não suporta. Nesse FAQ de hoje, eu não sei se eu vou ter tempo de editar, fazer alguns cortes e de colocar as imagenzinhas dos comentários embaixo, ok? Então eu vou ler o nome da pessoa que comentou e ler o comentário aqui também. Eu estou um pouco apertado esses dias, então vai ter que ser assim, estilo o primeiro FAQ, ok? Então vamos lá, vamos começar. Eu não estou marcando tempo, eu coloquei um bocado de pergunta para esse aqui, então eu imagino que esse vídeo vai ficar um pouquinho longo, mas vai ser legal, ok? É o seguinte, muita gente sugeriu nomes para aquele quadro onde eu vou falar da física de universos de ficção, ok? Eu vou ler alguns deles aqui, que eu encontrei aqui no vídeo, eu vou ler aqui nesse vídeo. Eu vou abrir uma votação aí para coletar a opinião de vocês, ok? Eu acho que o YouTube tem essa ferramenta, eu espero que ele tenha nesse canal aqui, de votação mesmo. Aí eu vou pegar esses nomes que eu encontrei, pelo menos são os que eu vi, vou deixar como opção, mas se você tiver uma opção de outro nome também, você pode colocar aí nos comentários que eu considero ela também, tá bom? Então, vamos lá, vamos começar. Gabriel H. sugeriu o nome Nerdofísica. Eu achei um nome legal, teve bastante gente que curtiu pelo visto, estou pensando. Lucas Soares Cordeiro, Físico Nerd 2, Interestelar, Teoria das Cordas. E Nerdofísica é legal mesmo. Então, Interestelar eu pretendo fazer, porque eu amo esse filme, mas eu não acho que seria Teoria das Cordas, não. Eu acho que para Interestelar a relatividade seria mais interessante, né? Eu acho, pelo menos. Vamos ver, eu vou assistir de novo antes de fazer. Anderson Pessoa, não, Star Wars não é ficção científica, é space opera. E logo embaixo, Fábio Dougert, não sei se eu ler seu sobrenome, cara, se você puder comentar aí como ele se lê. Space opera é um sub-ramo da ficção científica, velho. E de fato, Space opera é um sub-ramo da ficção científica. Pergunta já foi respondida. Gustavo Vitorino, só faltou a vinheta ter, em vez do som das ondas gravitacionais, ter o som do sabre de luz, wom. Ótima ilustração do sabre de luz. E realmente eu me odiei por não ter pensado nisso depois que você comentou, cara. Sugestão excelente. Paulo Melo, Figica. Ficou uma merda, perdoe. Cara, valeu o seu esforço, foi uma boa sugestão. Michael F. Melo, caramba, pensei que só eu não tinha curtido Odisseia no Espaço. Sério, os cinéfilos amam tanto esse filme que dá até medo de dizer que não curte e ser linchado. Eu considero Star Wars uma ficção fantástica com tema futurista, mas independente de ser sci-fi ou não, Star Wars é uma ótima série de filmes e é isso que importa no final. Concordo plenamente com você, independente do que ele é, fantasia medieval, sci-fi, space opera, gibi, tanto faz. Star Wars é sensacional e isso que importa. 97 Plays BR. O sabre de luz, na verdade, poderia ser um sabre de plasma, é verdade, concordo com você. E um cara, Milton Reis, respondeu, verdade, mas acredito que ia precisar de uma grande fonte de energia, corretíssimo também. Plasma, para quem não sabe, é um quarto estado da matéria, que eu não sei se hoje está no currículo das escolas aí, mas realmente para a gente produzir seria muito difícil, né? Ele é muito produzido aí nas estrelas, se eu não me engano. Eu não vou falar muito aqui para não falar besteira, porque tem tempo que eu não leio sobre esse assunto. Mas se eu não me engano, sim, pelas estrelas de Newton, não sei agora, vamos ficar quieto, né? Marcos Gomes, é uma ótima abordagem até para ser utilizada no ensino de ciências. Ótimo vídeo. Pô, muito obrigado, Marcos Gomes. A ideia era essa mesmo, né? Inclusive naquele vídeo lá onde a discussão se Star Wars é ficção científica ou não, ficou meio que uma desculpa pra gente falar de ciência, né? Porque no fim das contas eu falei de várias coisas ali, falei de interações fundamentais, falei de lei de conservação e tudo isso falando de Star Wars, que é uma coisa que eu amo e muita gente também gosta, e é uma cultura pop de certa forma, né? Estilo nerdologia faz, né? Que consegue fazer fantástico, de forma fantástica, pegar algum tema que seja de interesse das pessoas e criar um vídeo em cima daquilo com ciência. Gustavo Costa, o Capitão América da Carreta Furacão atirando a moto foi da hora. E realmente, aquele gif eu vi no Twitter, foi o Kyle Hill do canal Nerdist, tipo nerdista, só que é americano, né, Nerdist. E ele postou isso lá no Twitter falando, eu não lembro o que foi a zoeira, eu achei que cabia muito bem nesse exemplo nosso aí. Ícaro, faz sobre o universo de Mass Effect, foda demais. Ícaro, você leu meu pensamento, esse era o primeiro que eu queria ter feito, é o que lançou na minha cabeça essa ideia há muito tempo, e eu vou fazer assim
com certeza, ok? Mas tudo no seu tempo, porque essa série vai me tomar um bocado de tempo que eu quero dar uma moldada nela para ficar um pouco mais legal do que ficou esse primeiro vídeo. Maria Isabel Parra: Primata, você poderia falar sobre Star Trek no próximo Físico Nerd? No próximo não, porque o próximo tá chegando aí, eu quero ver quem é que adivinha qual é o próximo, porque eu acho que vai ser fácil de adivinhar para quem conhece o universo do qual eu vou falar, ok? Que vocês tentem acertar nos comentários. Mas certamente eu posso falar de Star Trek num próximo Físico Nerd. Aliás, com certeza eu vou falar porque eu também amo Star Trek, tá? Não tenho essa rixa, Star Trek ou Star Wars. Eu amo os dois, gosto muito. Prefiro Star Wars, mas eu gosto dos dois. Freestyle 00. Que tal física nerdística? Vai também ficar a sugestão pro pessoal votar, ok? Tarcísio Oliveira: é fantasia sim, é tão difícil de aceitar, isso não torna o filme menor. Realmente é fantasia, mas ele é principalmente fantasia, tá? Ainda que ele se encaixe no mundo de ficção científica, ele entra numa subcategoria ali, porque de fato, mais gente aí consegue argumentar melhor do que eu, ele não é especificamente ficção científica, né? E realmente, o fato dele não ser especificamente ficção científica não torna o filme pior. Mais pra frente tem mais comentários sobre isso. Felipe Ximeno: 2001, Odisseia no Espaço é muito chato, entre aspas, né? Aí ele respondeu: se desinscrevendo do canal. Brincadeira, ótimo vídeo, mas falar mal de 2001 magoou. Então, eu tenho que rever esse filme de novo, tá? Eu não sei, eu vou assistir ele novamente, tem muito tempo que eu vi. Mas quando eu vi, assim, eu já fazia física quando eu assisti, e eu de fato achei muito, muito entediante. Eu achei o plot inteligente, tá? Vamos lá, vamos fazer a ressalva aqui. O plot é muito inteligente, a ideia é muito interessante, a ideia da história que foi feita, a questão da inteligência artificial e tudo mais, e da evolução, enfim, é muito interessante. Mas eu achei muito entediante. Vamos ver, vou tentar ver de novo. Olha só, vou abrir essa sessão, porque muita gente reclamou de eu falar mal do 2001, embora muita gente também concordou comigo. Antônio Jair: sensacional, que tal comentar sobre o filme Blade Runner, o Caçador de Androides? Também é um clássico. Eu não vi ainda, você acredita, cara? Eu já vi tanta gente falando desse filme e eu vou ter que ver. Mas vocês não sabem como é que tá a minha rotina, gente. Tá difícil, eu tô tendo que gravar vídeo atrás de vídeo aqui. Parece bobeira, mas aquela porcariazinha de dengue que eu tive em janeiro, me quebrou completamente minha agenda, porque eu perdi 15 dias de férias ainda. Então eu ia adiantar muita coisa. Tinha projeto que eu já queria que estivesse andando agora, que ficou parado. O próprio Físico Nerd é um projeto que já era para ter feito há muito mais tempo e não andou também por causa disso. Enfim, eu ainda estou repondo essa minha agenda, mas aí quando ela estiver mais ou menos reposta, eu vou poder assistir Blade Runner, vou poder reassistir 2001, vou poder fazer alguma coisa que não seja trabalhar, né? E ainda trabalhar ouvindo gente falando que isso aqui não é trabalho, né? Eu tive que ouvir isso esses dias de novo, vocês acreditam? Enfim, vamos embora. Gabriel Cavalcante: foi corrigido no filme 7, mas antes disso as naves saíam do hyperspace, né? Quando elas viajam acima da velocidade da luz, e de repente freavam. No filme 7 tem aquela cena, que eu não vou falar aqui, porque para não dar spoiler pro pessoal. Bom, tá no comentário, né? Mas não é spoiler, tá? Não é importante pro plot. Mas tem uma cena que a Millennium Falcon sai do hyperspace e tem quase se estabaca lá. E o Sopa Sem Colher respondeu: eles poderiam simplesmente ter a capacidade de modificar o espaço envolvente, até porque de outra forma nem poderiam atingir a velocidade da luz. Sendo que no caso a verdadeira alteração não seria na velocidade, mas nas características dos próprios espaços, deixando que está inércia. Problema resolvido. Sensacional sua resposta, Sopa Sem Colher. E é isso mesmo. A questão da viagem de Star Wars é a seguinte: se eles de fato viajassem pelo espaço na velocidade da luz, aí sim teria um problema. Porque toda vez que eles entrassem na velocidade da luz, o tempo passaria mais devagar para eles e eles chegariam tarde demais no lugar que eles estivessem. Quando eles chegassem no outro planeta, a Princesa Leia já ia estar velha enquanto o Han Solo era novo, enfim, tem essa coisa toda. A proposta ali na verdade, que eles têm uma tecnologia que modifica a geometria do espaço-tempo. Então, quando eles entram na velocidade da luz, eles não necessariamente estão entrando na velocidade da luz. Eles podem entrar numa velocidade, não precisa nem ser uma velocidade rápida, tá? A menos que seja no caso de uma fuga de algum lugar, mas se eles têm a capacidade de modificar o espaço-tempo, eles podem andar devagarzinho e sair devagarzinho lá no outro local onde eles se projetaram. E me dizer que isso aí não é ficção científica? Ah, ora bolas, né? Vamos lá. Bruno Rocha: eu voto que continue essa série. Os animais que conheço têm forte relação com eletromagnetismo, além das enguias elétricas que usam como forma de proteção, e foi objeto de precioso valor para primeiras pesquisas sobre eletricidade.
recomendo pesquisar sobre os tubarões, que conseguem perceber perturbações do campo elétrico de maneira bastante sensível e assim localizar qualquer animal perto dele, sem contar nós humanos, e acho que quase todos os animais que possuem um cérebro, pois nossos movimentos e pensamentos dependem de impulsos elétricos dos neurônios. Abraços, e antes que eu me esqueça, coloca meu sobrenome na parte dos apoiadores. Já tá lá, Bruno Rocha, e vocês viram que fantástico o comentário dele, né? Eu esqueci completamente daquele peixe que consegue dar choque. É um exemplo claro de um animal que consegue manipular melhor, lidar melhor ali com um dos campos naturais, né? No campo eletromagnético, no caso. E ele deu os exemplos dos tubarões, e também tem essa questão de que a gente mesmo, o nosso cérebro funciona com descargas elétricas, então também é aí interação eletromagnética. E lá no caso outras pessoas comentaram, não sei se vai estar aqui nos comentários que eu escolhi, tem essa questão também de que não é que todo mundo consiga, não manipule a força, né? Pode ser que todo mundo interaja com ela, só que algumas pessoas são mais aptas a lidar com isso, né? Até porque, por exemplo, os Jedi recebem treinamento desde criança, né? Tanto que lá nos primeiros filmes a gente... lá num daqueles filmes que não existe... ah não, minto! No episódio 4, que é o primeiro filme que foi lançado... vou dar uma explicação rápida para quem talvez não tenha assistido o Star Wars, é o seguinte: episódio 4, 5 e 6 foram lançados primeiro. Acho que 87 foi o primeiro, se eu não me engano, e aí foram em seguida, ou 87 foi o último, agora eu não lembro. Mas aí foi o episódio 4, 5 e 6. Aí depois, em 2000 e alguma coisa, foi feito o erro absurdo de ser lançado o 1, 2 e 3, né? Um que foi assim, que é um que não existe, tá? Não existe episódio 1 pro Star Wars, e depois 2 e 3. Lá no episódio 4, que foi o primeiro a ser lançado, acho que o mestre Yoda se recusa a treinar o Luke porque ele fala exatamente que ele era muito velho. Então, você pode ver que talvez essa questão deles terem maior intimidade com a força, maior capacidade de manipular a força, pode ser exatamente por questão de treinamento, né? E não necessariamente porque eles têm um dom maior. Ou talvez alguns tenham um dom maior e treinamento, né? As duas coisas. Tanto que o Luke era, em teoria, né, um Jedi sensacional. A gente não vê ele fazendo tantas coisas sensacionais assim, mas no escopo do filme ele é um Jedi sensacional. E ele só começa a ter esses poderes depois que ele é treinado, né? Então, tá aí, muito bom. Bruno Rocha, obrigado por ilustrar isso com os animais aqui da nossa terra. Alexander Castro, ou Alexander Castro, eu tive que assistir 2001 umas 3 vezes para conseguir ver até o final. Você teve muita paciência, porque eu vi uma vez e eu nunca mais quis ver na minha frente. Denilton de Jesus, ô louco Davi, 2001, maior, eu sei, é melhor que Interestelar. Pô, cara, eu não acho não, eu acho Interestelar 1 milhão de vezes maior do que o 2001, tá? Embora o 2001 realmente pareça maior, né? Porque quanto mais... Não, mentira, eu não vou ficar zoando aqui não. Spookwagon. Davi, quais livros de física você acha melhor para estudo? Depende do que você está estudando e de quanto aprofundamento você precisa. Se você estiver na graduação, depende. Se você quiser um livro de mecânica que se aprofunde mais, o Alonso Finn é um que é mais matemáticos na abordagem. Se você quiser uma abordagem mais didática, tem os famosos Halliday, Sears. O Tipper é um que faz um balanço bom. Para física quântica, o Caruso é um que aborda bastante da parte histórica e que faz um raciocínio bem interessante. O Iceberg é bem técnico, ele vai bem nas contas direto. O Griffiths também abre um bocado mais as contas, ele é bom também para estudar, é um meio termo ali. E se você estiver no ensino médio, eu esqueci agora o nome do autor, tinha um que eu vi que era muito completo. Putz, eu vou dar uma olhada e eu coloco aí. Não sei, eu vou ter que fazer indicações de livros um dia e aí eu coloco. Eu de fato não consigo pensar aqui agora. Se eu conseguir encontrar, olhe na descrição desse vídeo, que assim que eu conseguir, eu ponho na descrição aqui para quem estiver vendo isso no futuro, ok? William Barros, caraca, sempre ensaio para começar a assistir Star Wars e nunca comecei. Vou dar um jeito nisso, vai dar um jeito nisso rápido, ok? Quanto antes você puder, melhor. Aliás, eu devo fazer um vídeo só sobre isso, mas para já dar a dica aqui para você e para quem ainda não viu, tem uma ordem muito interessante que eu vi sendo sugerida, que é a ordem Machete. E realmente eu acho que é uma boa, embora eu de fato não tenha testado. Que é você assistir primeiro o episódio 4, depois o episódio 5, aí o episódio 2 e 3, e por último o episódio 6, ok? Se eu fizer um vídeo só sobre isso, eu pretendo fazer, eu explico exatamente o porquê que essa ordem é tão interessante. Mas se você pretende ver, essa é uma boa ordem para fazer isso, ok? Episódio 2 primeiro, episódio 4 e episódio... Eita, não, espera aí. Episódio 2 primeiro, aí episódio...
Eu falei tudo errado. É episódio 4 primeiro, aí o episódio 5, aí o episódio 2, o episódio 3 e por último o episódio 6. É isso, tá? Se não for isso, eu vou colocar na descrição aqui a ordem certa. Confere na descrição também. Vamos lá. Yuri Almeida. Primata Nerd é melhor. Eu pensei nesse, mas eu comecei a ver que tem primata em todos os nomes. O nome do canal já é Primata Falante, eu não sei. Mas se vocês acharem, também vai estar aí na votação para vocês me dizerem a opinião de vocês. Paulo Melo. 2001 é mais um filme para filósofos do que para físicos. Eu concordo plenamente com você. Eu acho que esse é o ponto. Embora eu também goste de filosofia, mas eu acho que ele aborda bem mais questões do interesse da filosofia do que da física. Embora ele também é super ficção científica, né? Celso Rosa, Nerd Primata, mais um para as sugestões aí. Irlan Cruz, Star Wars se passa no passado em uma galáxia muito distante, não no futuro. E esse é o problema, olha só. Futurista não significa necessariamente adiante, na nossa linha cronológica para frente. Futurista significam os elementos que remetem ao que a nossa civilização vai ser no futuro, ou pode ser, ou que a gente imagina que vai ser, ok? E como se passa numa galáxia muito distante, podem ter, ou já podem ter passado há muito tempo e ter sido extintas, civilizações muito mais avançadas do que a nossa já foi e um dia vai ser. Então não precisa ser no futuro cronológico nosso para ser futurista, ok? É isso aí. Natália Berger. A Natália Berger está aí desde muito tempo no canal. Natália, abraço para você. Diz que vai fazer vídeo de Doctor Who, por favor. Com certeza eu vou fazer vídeo de Doctor Who, sim. E Doctor Who, eu não sei se eu vou trazer essa mesma abordagem, porque o Doctor Who, ele é bem fantasia também. E o Star Wars também, ele é mais fantasia que o Star Wars, inclusive. Mas eu provavelmente vou trazer, porque eu gosto muito de Doctor Who também. Grande abraço, Natália. Patrick Kevin Palácios de Lima. Gostei do Físico Nerd, o nome e o estilo do vídeo. Muito obrigado, cara. Eu não acho que você viajou na sua linha de raciocínio. Faz sentido no meu referencial, eu posso ser doido também. Que bom, você gostou. Físico Nerd, por enquanto, também é um nome que me soou legal. Ainda estamos aí discutindo, mas eu vou até colocar ele nas opções aí também. O Ale Canedo colocou 1 milhão de sugestões aí. Eu não vou ler todas aqui, mas eu agradeço a empolgação, Alan. Eu vou escolher alguns aqui, talvez, não sei se todos, mas eu vou escolher alguns e vou colocar aqui na votação também, ok? E vocês deem suas sugestões aí. Muito obrigado pela empolgação, cara. Bruno Paim, Bruninho, excelente vídeo, também amo Star Wars. Pensei até que fosse logo entrar com um sabre de luz no vídeo. Cara, eu queria muito ter feito isso, mas faltou capacidade técnica de edição para conseguir fazer isso. Honestamente, eu não sei como que eu faço. Eu não sei ainda mexer no After Effects para fazer isso. É outra coisa que eu ia aprender nas férias, mas o Aedes aegypti não quis que eu aprendesse. Álvaro Carnielo e Silva. Podia ser simplesmente um trocadilho de ficção científica, fisicão científica. Eu achei o trocadilho, eu não achei o nome muito marketing comercial, mas eu achei o nome sensacional. Mas vai estar aí também na votação aí para vocês darem a opinião. Leno Araca, eu acho que é o último comentário esse agora. Não, é o penúltimo. Penúltimo comentário agora. E esse é um bom argumento contra a ideia dele ser sci-fi, por isso eu fiz questão de separar aqui. Acho que nessa você foi infeliz. Ser ficção científica só para obedecer às leis da física é meio básico. Assim, Marley e eu seria mais ficção científica do que Star Wars, e realmente está certo. Star Wars é totalmente uma fantasia medieval transferida para o espaço. Eu sei exatamente de onde você tirou essa opinião, tá? Tanto que era uma vez, mais para lembrar as histórias de contos de fada, a força estaria mais para magia, Jedi os cavaleiros ou samurais, Darth Vader o cavaleiro negro, princesa, sabre de luz com espadas, etc. A força como algo de física sempre é forçar a barra, ficou redundante e perde a graça. Sci-fi é mais quando ciência faz parte. Então, eu não acho muito legal esse argumento de que ele é medieval, foi transferido para o espaço, porque você tem filmes medievais e nem por isso a gente tem discussão se esses filmes medievais são sci-fi, ok? Você, em teoria, poderia transferir qualquer filme que você quisesse para qualquer outro contexto que você quisesse. Então isso não é um bom argumento. Mas o seu argumento é muito bom de que só obedecer às leis da física não torna ele sci-fi. Realmente, até porque, se for assim, qualquer filme que seja fisicamente coerente é ficção científica. O fato é que Star Wars tem muitos elementos futuristas tecnológicos e também de questionamentos em relação a fenômenos da natureza, fenômenos físicos, por exemplo, essa questão que eu falei da nave viajar. Eu não estou dizendo que eles trazem essa questão, eu estou dizendo que isso está embutido ali. E Star Wars é por isso que eu disse que ele é ficção científica. Quando eu fui preparar o roteiro para o vídeo, eu mesmo ainda era mais torcido, esqueci o nome disso,
mais inclinado a pensar que Star Wars como fantasia do que ficção. Mas conforme eu fui pesquisando, eu vi muita gente falando, e de fato, Star Wars foi lançado como uma fantasia com elementos de ficção para trazer isso para o cinema e para fazer bilheteria. E foi quem reabriu as bilheterias. Eu não estou dizendo que não tinham filmes de ficção científica antes. Só que filmes futuristas de ficção científica só começaram a de fato voltar a ter investimento em cima deles por causa de Star Wars. Depois que ele foi lançado e foi um sucesso, todos os estúdios começaram a querer investir de novo em lançar esse tipo de filme. É por isso que eu falei. Eu, obviamente, usei de Star Wars. Para quem não percebeu, gente, a pegada foi falar de Star Wars, brincar um pouco, usar Star Wars ali para falar de ciência, que é o que eu faço. Eu gosto de Star Wars, eu gosto de ciência. Então a ideia principal foi essa, falar um pouco de ciência usando as coisas de Star Wars. E eu trouxe elementos aí, por exemplo, a questão da força. Por mais que você possa ter sua opinião, achar que, porque ficou forçado a barra, você viu eu falando de interações fundamentais, você viu eu falando de campos, campo gravitacional, campo eletromagnético, forças fundamentais, conservação de energia, e você acha aí que a gente está só discutindo se Star Wars é ficção ou não, né? Então, você tem um bom argumento num lado, mas no outro lado, não, eu continuo achando que Star Wars se encaixa, e como muita gente aí também diz a mesma coisa. Ele é uma fantasia de ficção científica, space opera que eles falam aí, né? Vamos lá. Agora, essa última pergunta, eu separei ela para o final, porque ela tem um spoiler, mas não é um spoiler. Mas eu separei porque se você ainda não viu o episódio 7, talvez é um elemento que você queira descobrir vendo o filme, embora não é grande coisa. Mas se você for tipo eu, que eu dei spoiler de qualquer tipo, tá avisado, a próxima pergunta tem um spoiler e ela é a última desse vídeo aqui, ok? Você já pode deixar o seu like aí, se você for sair, não saia antes de deixar seu like, tá? Então, vamos lá. Lindstorm. Muito bom o vídeo, Davi. Uma pergunta, contém spoiler do episódio 7. Quando a Primeira Ordem suga o Sol para transformar em energia e destruir a República no final do filme, aquilo é muita viagem na maionese ou tem algum sentido? É viagem completa, absurda, total, sem noção nenhuma na maionese. Qualquer planeta que tentasse absorver a energia de qualquer estrela ia ser dilacerado no processo, ia ser consumido. Não existe um tipo de isolamento térmico que você faça que seja suficiente para um planeta conseguir conter toda a energia de um Sol. E de fato, eu fiquei um pouco dividido, vou até dar a minha opinião aqui sobre o filme, o episódio 7, tá? Agora que já está avisado que tem spoilers aí, acho que vou falar disso agora. Eu gostei muito do filme, gostei demais mesmo, tem alguns personagens ali que eu achei assim... Que puta adição que foi pra saga, pra linha toda de Star Wars. Eu achei de fato que foi um pouco mesmice, né? Porque teve de novo a Estrela da Morte. Agora é outro nome, é Planeta de não sei o quê. Mas é uma Estrela da Morte, né? Seguiu um pouco aquela linha. Mas ao mesmo tempo eu achei que o J.J. Abrams, e quem mais escreveu, que eu não sei, né? Porque ele dirigiu, foi inteligente em seguir essa linha. Porque você brincar muito com Star Wars, acontece o que aconteceu, por exemplo, no episódio 1, que fica uma bosta, virou uma coisa... totalmente diferente do que a gente se espera do Star Wars, e agora já veio com essa cicatriz aí que ainda está meio aberta, né, de que dos 3 primeiros episódios, embora o 2 ou 3 ainda salve ali de alguma forma, né, considerando que foi o primeiro, mas que foi uma decepção grande para quem gostava dos 3 primeiros, que são os 3 últimos episódios, né. Então eu achei que foi um movimento, foi uma jogada inteligente por parte do J.J. Abrams e por quem mais produziu. Porque não arriscou sair muito do que eram os outros filmes, e eu não estou falando aqui de universo estendido, já falei isso em rede social, responderam sobre o universo estendido, universo expandido. De fato o universo expandido viaja em linhas completamente diferentes, mas para os filmes você tem um público muito específico, e você tem que pensar nos próximos filmes para quem já viu os outros filmes. Então eu achei que foi uma pegada muito inteligente, eu achei que sim, foi sob medida o episódio 7, tá? Eu quero fazer vídeo sobre isso, porque esse é o tipo de tema que eu quero trazer aqui nesse canal, porque eu não sei se eu for levar para outro canal, eu tenho que levar com uma pegada um pouco mais científica. E essas coisas, esses conteúdos um pouco mais nerd mesmo, né? Falar de série, falar de filme, eu acho que eu vou trazer para cá. A gente vai testando, vocês vão me dando a resposta de vocês aí, ver o que vocês estão achando, e conforme for andando, a gente vai produzindo mais. Muito obrigado a todos vocês que estão acompanhando isso aqui agora no meu novo canal, que gostam do meu conteúdo, ou de me ver aí, não sei o que vocês estão fazendo, se é mais para ver eu falar de ciência, ou se vocês têm simpatia comigo, seja o que for, eu sou muito grato a vocês por estarem aqui, a vocês que movem o canal, e muito obrigado por assistir esse vídeo aqui até o final. Muito obrigado também aos apoiadores que tornam possível que eu faça mais vídeos aí, e siga avançando o trabalho.
O AdSense teve uma queda sinistra nesse último mês aí, não sei se é por causa da crise política no Brasil, provavelmente, não sei se é por causa dos adblockers, que tem aumentado muito o número de uso e o pessoal não desativa no YouTube, seria uma grande força se vocês pudessem fazer isso, mas o AdSense caiu muito, então fico feliz que eu tenho o Apoia-se, porque graças ao Apoia-se que eu ainda tenho condições de continuar fazendo vídeos aqui e pro Primata Falante, ok? Então, grande abraço pra vocês e a gente se vê no próximo vídeo aqui ou lá no Primata Falante. Abraço!